Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da nossa Casa Seara de Jesus. Que todos sejam muito bem-vindos, que abramos a nossa casa e convidando Jesus Cristo nesse momento para entrar dentro da nossa casa, permanecer em todos os ambientes, agradecendo a presença de todos os que vivem lá conosco, que tanto nos ajudam. Enfim, vamos nesse momento agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos. Nós estamos reunidos para mais uma palestra da nossa casa. Hoje, falando do livro Busca e Acharás, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde nós encontramos mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Então aí está o livro, não é mesmo? E o tema de hoje tem como título Essa Criatura. O que será então que nós vamos conversar na noite de hoje? Já sabemos que dentro da nossa casa existem todas as criaturas necessárias para o nosso crescimento. Lá nós encontramos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos avós. Indo um pouco além, nós sabemos que do nosso lado direito, do esquerdo, à frente e atrás da nossa casa, nós encontramos os nossos vizinhos. Quando o capítulo traz a mensagem Essa Criatura, nós vamos compreender que nós andamos cercados por todas essas criaturas das quais nós temos responsabilidade. Eu trouxe algumas imagens dessas criaturas que fazem parte do nosso dia a dia. Também trago a imagem que no dia a dia, na convivência com os nossos irmãos, com essas criaturas, elas muitas vezes não são sempre felizes. Às vezes nós nos chocamos com algumas atitudes, com o jeito de cada um ser, com a convivência, e todos nós nos recordamos de situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Nem sempre eles são felizes, mas muitas vezes, e quando nós nos recordamos, nós encontramos mais situações de crescimento do que situações penosas. Aí então trago toda essa convivência. Às vezes tem dia que nós estamos em perfeita harmonia e tem alguns dias que alguns de nós não está muito bem, não está enfrentando dias felizes. E esse sentimento acaba contagiando a todas as criaturas que convivem conosco. E mexe conosco. Quando nós vemos os nossos familiares tristes, nervosos porque estão enfrentando algum problema no trabalho, de relacionamento com os amigos ou relacionamento amoroso, todos os tipos de relacionamento. E isso reflete lá dentro de casa. Então, o tema vai trazer essa questão para nós. E ele começa, então, na primeira frase desse capítulo. Essa criatura que te aflige é o cadinho que te aprimora. Importante isso, não é? Porque acabei de falar que existem situações que mexem conosco. E muitas vezes lá dentro de casa existe uma criatura que te aflige, que te preocupa. Mas essa criatura que está ali vivenciando aquela situação dentro da tua casa, ela na verdade é um pedaço, é um problema, é um desafio que te aprimora.
Quando você encontra esse irmão que te causa talvez situações de aflição, isso daí serve para te aprimorar como ser humano. Deus está permitindo que algo aconteça ali para que vocês possam uns ajudar os outros e aprimorar o outro. Que seria da pedra sem o martelo que a burila, que a aperfeiçoa, que a modifica? O que seria da pedra sem o martelo que a burila? Portanto, cada figura está no seu lugar exato. A convivência e essas criaturas que participam da nossa vida, elas são importantes e é importante nós sabermos compreender o que cada um está passando, o sofrimento, a perturbação, a aflição. É importante nós compreendermos para assim, dessa forma, enxergar o próximo e auxiliar o próximo. Lembrando que quando nós auxiliamos o próximo, quando nós compreendemos, agimos com caridade para com o próximo, nós nos aprimoramos. Nós vamos nos construindo. Outra frase desse capítulo: não fujas à presença de quem te humilha e fere. Então nós percebemos que esse capítulo, essa criatura, ele está chamando a atenção que a lei de sociedade, a convivência entre nós, ela é tão importante que nos aprimora, que é para não fugirmos dessas situações que nos causam humilhação e nos ferem. Esse capítulo está chamando a atenção para isso. E juntando com o que a doutrina espírita nos fala, meus queridos irmãos, nós vamos com esse capítulo procurar aprender como lidar com essas situações que acontecem com as criaturas que fazem parte da nossa vida. No começo da palestra, eu falei, essas criaturas, o nosso colega de trabalho, o nosso chefe, os nossos pais, os nossos avós, quem caminha conosco? Então, todos eles trazem ensinamento para nós e nós aprendemos com tudo isso. Que não é para fugir, então, dessa situação ou daquela pessoa que muitas vezes te humilha e te fere. Nós precisamos encontrar uma saída através do amor, através dessa doutrina que sempre nos esclarece, que nos envolve de conhecimento, que nos acalma o ser e aprimora o nosso ser. Deus que palpita em ti, meus queridos irmãos, Deus que palpita em ti, que vive dentro de você, que pulsa dentro de você, também vive nos outros. Deus está em todos os ambientes, Deus está em todos os espaços e habita dentro de cada um de nós. Quem te bate ou injuria, vem ensinar-te o amor. Ele vai vir te ensinar o amor, meus queridos irmãos, mas para isso nós precisamos compreender primeiro o quão grandiosa é essa convivência com as criaturas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa família, da nossa convivência, e ensinar essas criaturas também é a oportunidade de crescimento para todos nós. É a oportunidade de você ensinar-te o amor. Vem ensinar-te o amor para que você ensine o amor a ele também. Portanto, toda a calma, toda a paciência é necessária nesse momento. Nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os dias nós estamos contentes com alguma coisa que nos acontece. E por mais que a gente não tenha que descontar no próximo esse momento que nós enfrentamos, a paciência, a compreensão e o amor sempre deverão ser lembrados, solicitados e praticados. Ama e serve, que um dia Deus te libertará. É bonito esse capítulo. Eu trouxe ele todinho aqui para que todos nós pudéssemos aprender. E ele termina então falando, ama e serve, que um dia Deus te libertará. Um dia
E quando Deus te libertará, meus queridos irmãos, que a gente esteja liberto, mas com a consciência tranquila, porque a nossa parte nós fizemos. Qual é a nossa parte? A de ter ensinado esses irmãos, sendo caridosos, compreendendo, conversando. Não fica assim, vai passar uma palavra amiga, um ensinamento. Lembremos que nós devemos ser exemplos lá dentro de casa. Os exemplos sempre são marcantes, sempre ficam gravados na sua consciência. Eu me recordo muito dos exemplos que minha mãe dá lá dentro de casa. Não é sempre que eu concordo, mas vocês podem ter certeza, e acredito que cada um esteja fazendo um retrocesso, né, pensando, se recordando de algumas situações lá dentro do ambiente de cada um, da casa de cada um ou do ambiente de trabalho, e se recordando dos exemplos que as pessoas nos dão e dos exemplos que nós também damos às pessoas. Então, um dia Deus vai nos libertar de toda essa injúria, essa humilhação, esse sofrimento, mas para que assim ocorra, nós deveremos aprender, compreender e deixarmos exemplos de amor, de paz e de bem proceder. Não poderia deixar, como nós sempre fazemos nas nossas palestras, de lembrar daquele que é nosso modelo e guia. Não tem como não falar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é nosso irmão mais velho, que é nosso exemplo a ser seguido, ele também deixou exemplos de como agir nessa situação. Então eu trago essa passagem onde ele estava conversando com os discípulos e nas bem-aventuranças dele, né? Estava conversando com os discípulos sobre as dificuldades que eles iriam enfrentar, e essa em especial, ele estava escolhendo os 12 discípulos e ele estava alertando os seus irmãos do que eles enfrentariam mais para frente. Então ele estava falando, ele estava dando o poder aos discípulos de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos e de expulsar os demônios. Então Jesus estava alertando os discípulos que agora eles iriam caminhar no meio das criaturas e iriam ensiná-las, iriam também ser exemplos, mas iriam ensiná-las, iriam curar as pessoas, igual Jesus já tinha mostrado naquele período em que ele ficou junto com os apóstolos, de todo o que ele fazia e de tudo o que ele ensinou. Então ele estava nessa passagem conversando com os discípulos e alertando, né? E ele pegou e depois, nessa mesma passagem que está lá em Mateus, capítulo 10, ele pega e continua: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Por que essa passagem aí que está contida em Mateus 10, versículo 8, por que ele fala que sereis odiados? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente muitas vezes falar do Cristo e muitas vezes nós procurarmos sermos pessoas boas, procurarmos mostrar uma atitude diferente. Muitas vezes a gente acaba sendo mal compreendido, sendo mal interpretado, e aí é que vem as injúrias e os sofrimentos e as aflições, né, que é contido aí no começo desse capítulo. Mas nós ainda estamos numa condição de que não é fácil usar o Cristo e falar do Cristo, e há que ter sabedoria, há que ter paciência, há que saber como agir. Naquela época em que Jesus conversava com os discípulos, nós vemos através de filmes e através de relatos quantos cristãos foram mortos porque acreditavam, seguiam, diziam
o Cristo, falavam no nome dele, eram perseguidos e foram mortos. A exemplo disso, os 12 discípulos. Então Jesus, ele alertava os discípulos: e sereis odiados por todos por conta do meu nome, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, trazendo para o capítulo de hoje, meus queridos, sobre essa criatura, nós precisamos realmente saber como auxiliar, não nos colocando em risco, mas auxiliando, sendo caridosos, agindo com amor perante esses irmãos que nos humilham, perante esses irmãos que nos ferem, que nos afligem, que falam muitas vezes mal, né? Porque nós estamos procurando também nos reformar a todos os instantes, mas nós sabemos que o julgamento ainda é muito próximo de nós, né? Então, saber como agir também é sinal de sabedoria, mas agir e amar sempre. Tá aí, olha, essa passagem é um pedaço, mas ela está lá em Mateus, capítulo 10, versículo de 8 e também o 22, que é o finalzinho. E aí, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da nossa codificação espírita, ela também nos traz tantos ensinamentos baseados naquilo que o Cristo nos deixou de exemplo. E lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós encontramos uma passagem: a dor, meus irmãos, ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso. Deus jamais ia trazer uma criatura para conviver do seu lado, para te humilhar, para te fazer sofrer, se você não tivesse capacidade para auxiliar, para crescer e para ser exemplo. Quando sofrerdes, portanto, bendizei Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Essa frase, ela completa a frase trazida pelo capítulo, quando diz que Deus, vou voltar, quando Deus te libertará um dia. Ama e serve, que um dia Deus te libertará. Então, esse capítulo, ele vem muito de encontro com o que o Evangelho traz para nós de ensinamento quando nós estivermos frente a essa situação. No mundo tereis muitas aflições, mas sejamos corajosos, sejamos atentos e saibamos também nos proteger, porque nós também temos que ter esse cuidado, nos proteger, mas auxiliar sempre, dando o nosso melhor, amando o próximo, sendo exemplo, tendo Jesus como nosso modelo e guia para saber como agir, para que a gente, no final de tudo isso, nós estejamos libertos de todo esse sofrimento, mas essa liberdade carregada com todo o seu amor, com toda a sua boa vontade, o seu bom ânimo em deixar bons exemplos na face da terra e com cada um de nós. Então, nesse sentido, meus queridos irmãos, coragem, amigos, o Cristo é e sempre será o nosso modelo e guia. Eu fecho a nossa palestra com a figura dele e que essa imagem esteja no coração de todos nós, nas palavras, nas nossas atitudes, que a gente sempre tenha na nossa mente essa imagem de Jesus Cristo e quando tiver frente a um problema, que a gente saiba respirar e bem agir, para que a gente cresça, todo mundo junto, uns auxiliando os outros. Eu desejo muita paz, muito amor
e uma semana grandiosa para todos nós. Que Jesus esteja no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso caminho, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, hoje e sempre, e dos nossos irmãos de igual forma. Muita paz a todos. Boa noite.